Filipe, Olá, como está? Tudo bem? bem-vindo. Como é que está aí Obrigado. o ambiente? Quente, muito quente. A competição está ao rubro. Já estamos no primeiro dia de competição à séria. As condições atmosféricas fazem com que isto esteja interessante e temos alguns casos interessantes aqui também para ver da parte médica. Que espetáculo. Essa é a tua paixão. Conta-me, como é que começou essa paixão pela medicina desportiva? Ahm, Medicina desportiva basicamente começou porque quando eu entrei em medicina encontrei uma medicina que não me satisfazia. Uhum. E o modelo da medicina clássica, o modelo de doença que nós privilegiamos nos nossos hospitais, um, não me dava resposta em termos daquilo que eu achava que devia ser a medicina e da forma de tratar e de pensar a medicina. Eu pensava em saúde e o modelo pensa em doença. E então Sim, a realidade é que o mais parecido que haveria em termos de medicina clássica do que se faz seria certamente a medicina desportiva, porque por várias razões, uma delas seria interessante nós falarmos, que eu acho que as pessoas têm que ter um bocadinho de consciência sobre isso, que é a questão de antigamente socialmente era quase inaceitável estar doente, porque tu tinhas que providenciar para a tua família, tinhas que pagar contas e portanto o trabalho era quase obrigatório para poderes fazer isso. E esse modelo, devido ao que foi acontecendo socialmente, foi-se desvanecendo e foi tomando mais importância outros ganhos que nós tínhamos. Ou seja, antigamente com a doença tu tinhas uma perda direta muito grande, que era a tua saúde, e portanto a tua capacidade de providenciar para as pessoas que são próximas da tua família, mas não tinhas grandes consequências, e a consequência era essa mesmo, como eu disse. Hoje em dia, na sociedade moderna, o que acontece é que tu continuas a poder providenciar, tu tens a capacidade de pagar as tuas contas mesmo se estiveres doente, e depois tens ganhos secundários, não é? Tens a possibilidade de teres um atestado, tens a possibilidade de as pessoas te preocuparem contigo, num modelo social em que a gente está um bocadinho alterados, em que o contacto humano já existe cada vez menos. Essa atenção que tu vais ter extra por estares doente, às vezes é percebida da forma errada e sim. as pessoas até beneficiam por estarem doentes, porque têm mais apoio, mais carinho, mais atenção. E eu acho que esse shift. Espera aí, só um segundo, desculpa lá. Sim. Eu peço desculpa por isto. É isso mesmo. Consegues me ouvir bem? Consigo. Ok. Portanto, o que eu estava a dizer, essa mudança de pensamento e essa mudança cultural e social, eu acho que tem um grande impacto na forma como os doentes que tu vês no dia a dia no hospital. E isso não acontece com os atletas, porque os atletas precisam ter saúde para conseguirem fazer o que eles têm que fazer, que é estar no melhor das suas Performance. capacidades. Performance, exatamente. Exatamente. Paulo, então eu posso desde já apontar em ti um hábito da performance teu, pessoal, que é inconformismo. Sim, sim, um bocadinho inconformista por natureza, Sim. insatisfeito com as respostas e com aquilo que nós somos capazes de fazer e à procura Ok. sempre de mais e melhor. Desenvolvendo sobre a tua carreira, assim, quais foram os primeiros passos, então? Tu fizeste medicina, especialidade, tu mantiveste, já toda a gente percebeu que és um português que não está em Portugal. Estás em Miami Exato. neste momento e quem vai ao teu Instagram, e até partilhei a parte, tens lá o globo e os países onde tu já passaste, és um Sim. globetrotter, por assim dizer. Como é que isso aconteceu e o que é que te levou a todo esse percurso? É porque tu não tens 70 anos, nem 80. Tu tens 35. Sim. Conta-me. Pronto, primeiro acho que tens que ter um bocadinho em termos de caráter ou em termos de disponibilidade, um bocadinho de risco, que isto é tomar algumas decisões que envolvem risco, e risco de carreira, risco em termos de decisões monetárias, não é? Não vamos esquecer que isto é mais difícil fazer o caminho desta maneira, mas também foi um bocadinho moldado pela realidade em Portugal. Quando eu tentei fazer medicina desportiva, não havia ainda a especialidade promulgada, digamos assim, já havia no Diário da República um currículo que podias seguir, mas ainda não havia vagas para isso. Quando eu escolhi a minha vaga, não havia vagas de medicina desportiva. E depois eu entrei noutra especialidade, não me fiquei satisfeito pela resposta do que tinha e do que seria o meu futuro. E como eu acho que a nossa parte profissional é tão importante, porque é uma grande parte do teu dia-a-dia, tu tens que verdadeiramente estar feliz com aquilo que fazes, não é? E, portanto, a certa altura, o que eu achei foi que eu tenho mesmo que seguir uma coisa que me apaixone. Isto vai ser tão cansativo e vai ser tão exigente que ao menos tens que fazer de alguma forma que te motive.
diariamente a conseguires e continuares. E isso depois levou-me a procurar outras soluções fora de Portugal, levou-me também na parte que nós falamos um bocadinho da insatisfação, inconformismo, como queiras chamar, a procurar outras respostas que talvez a medicina mais tradicional e a forma que nós estávamos a trabalhar em Portugal não me respondiam, e portanto a procurar o conhecimento fora, e depois foi um bocadinho naturalmente surgindo oportunidades, foi surgindo outras pessoas que foram acreditando naquilo que era a minha visão, no potencial que podias trazer, e assim foi um bocadinho o que foi acontecendo. Eu fui saltando de um sítio para o outro por essa lógica de ideias. Qual foi o primeiro país, no fundo, que te abraçou? O primeiro sítio foi a Suíça. Foi o primeiro sítio que, ainda em formação, eu fui beber um bocado e me refugiar um bocado da realidade portuguesa, e também permitiu-me ganhar um bocado de dinheiro financeiro, porque somos mais bem pagos por lá. Permitiu-me também ter uma visão diferente socialmente, culturalmente. Eu acho muito enriquecedor nós termos essas oportunidades de viver em sítios com culturas diferentes. Às vezes é só uma questão cultural, às vezes vai mais para além disso. Como sabes, eu estive na Arábia Saudita, por exemplo, e a cultura é altamente influenciada pela parte religiosa. Portanto, todos esses contextos de aprendizagem acho que te formam e que te permitem desenvolver uma mentalidade diferente e abrir um bocado a cabeça. Sim, tu dirias que um dos teus treinos como pessoa foi a inteligência cultural. Sim, nunca tinha pensado dessa forma, posto exatamente por essas palavras, mas diria que é uma das coisas que eu valorizo muito, sim, a tua inteligência cultural ou emocional, a capacidade de adaptação a novos desafios, a tua capacidade de perceber e ler as pessoas diferentes, os contextos. E seres tolerante a isso, não é? Tornas-se mais tolerante porque entendes melhor quem está à tua frente, crias mais, no fundo, geras aquilo que se chama de empatia mais facilmente. Que é uma das coisas que eu acho que nós sofremos muito hoje em dia, que é não termos empatia, não é? Sim, eu diria que a palavra para mim chave, até em termos daquilo que eu procuro, é um bocado de perspectiva. Gera-te uma nova perspectiva. Perspectiva de vida, perspectiva de trabalho, perspectiva de cultural. Tudo isso acaba por ser, peço desculpa, tudo isso acaba por ser a realidade, que é traz-te uma perspectiva diferente do que é que se passa no mundo e em certas zonas e o que é que as pessoas estão a fazer. Portanto, sim. Geras também a empatia. E desta carreira longa e curta, longa porque parece que já tens várias vidas, qual foi o teu momento mais alto que tu sintas que foi um passo gigante na tua evolução enquanto profissional e enquanto pessoa? Foi a Arábia Saudita, conforme disseste ao bocado? Sim, não foi a primeira experiência, mas foi certamente a minha segunda experiência lá, em que me permitiu trabalhar dentro das ideias que eu gosto de desenvolver um projeto que eu chamo um projeto meu, em termos de visão, em termos daquilo que é os fundamentos que vão gerir esse próprio projeto. Portanto, em termos de, como é que eu tenho de explicar, em termos de pessoas que trabalharam comigo, eu tive a oportunidade de escolher, em termos das áreas que nós íamos desenvolver, eu tive a oportunidade de fazer isso, ou seja, foi literalmente construir da raiz um departamento de medicina desportiva, que eu chamo Health, Performance and Medical Department. Portanto, engloba e encompassa. É um departamento médico, basicamente, que engloba, que tem várias diferentes ideias por trás daquilo que eu achava que deveria ser, não é? Que não é só um departamento médico, que eu acho que aqui eu vou utilizar um bocadinho o peso das palavras, não é? É um departamento sobre saúde, sobre performance, sobre desempenho desportivo e sobre a parte também médica. E essa visão acho que é importante, também como é importante as pessoas que fazem parte dela, e nesse aspecto eu tive muita sorte nas pessoas que escolhi a trabalhar comigo e a partilhar a minha visão do que é que nós devíamos fazer e a forma como nós íamos trabalhar. Foi uma forma com uma visão muito holística, muito global na forma de pensar e de trabalhar, muito de partilha, muito multidisciplinar na abordagem, e foi um crescimento enorme e acho que a cereja em cima do bolo foi ter acabado com título. Essa parte, claro, que é sempre algo que nos traz a alegria final. Os resultados, sim. Exato. Os resultados, quando existem, claro que tu te sentes mais feliz por isso, mas nesse caso em particular, foi tudo o resto que foi a parte mais importante, sem dúvida. Foi a parte do trabalho que foi desenvolvido. Ok. E eu queria te perguntar sobre os teus hábitos pessoais de alta performance, mas antes de pegar nisso,
todos já repararam que estás num evento de CrossFit, num evento extremamente reconhecido, e o CrossFit entra também na tua visão como alta performance, certo? Sem dúvida, sim, sim. Dá-me o teu feedback, o que é que tu vês, de facto, características que tornem essa atividade desportiva? Eu também costumo fazer CrossFit com alguma regularidade, mas queria que tu, como médico desportivo, também falasses um pouco sobre a própria modalidade, o que é que ela tem a acrescentar no nosso lifestyle, nas pessoas que procuram alta performance, por exemplo. Eu acho que é sempre importante dizer sempre uma coisa que, desde o início, que é eu não defendo que ninguém tenha que fazer CrossFit para ser saudável ou para ter hábitos de alta performance. Eu acho que o CrossFit traz algumas coisas muito positivas para quem o faz e se os faz da forma correta, ou seja, se tiveres consciência do que estás a desenvolver, se tiveres qualidade de movimento em primeira opção em vez de carga, se souberes o que é que são as progressões, se souberes ouvir o teu corpo e se ouvires as pessoas que são competentes na área e desenvolves um bom trabalho. E posto isto, o porquê é que eu acho que o CrossFit realmente traz tanta coisa positiva, acho que é um bocado as bases em que ele foi desenvolvido, que é a parte da comunidade, é uma coisa que traz altos benefícios, na minha forma de ver. O estares envolvido numa comunidade que te vai acrescentar, que te vai trazer mais-valias, que te vai ajudar nas tuas mudanças de comportamentos errados, que te muitas vezes vai estimular a ter melhores hábitos. Isso eu acho super interessante, de uma perspectiva de psicologia pura. Costuma-se dizer que nós somos a soma das 5 pessoas com quem passamos mais tempo, não é? E, exatamente. Portanto, a realidade é que se tu passares mais tempo num sítio onde o ambiente é um ambiente de desporto, de atividade física, de cultura de saúde, de melhoria da parte nutricional e da optimização da performance, tu vais ser influenciado de alguma maneira por isso. Portanto, eu gosto dessa parte. Gosto muito da parte da ideia do movimento e da funcionalidade do movimento, ou seja, de melhorares a tua capacidade física para a funcionalidade do dia-a-dia. Ou seja, a pessoa normal do dia-a-dia que não quer ser, entre aspas, um atleta, mas que está a treinar por qualidade de vida, por melhor saúde. Eu acho que o CrossFit pode trazer imensas melhorias nesse aspecto. E depois o próprio desafio que é o CrossFit enquanto a capacidade que ele tem de desafiar em várias áreas diferentes. Seja na parte de ginástica, halterofilismo, na parte de sentires que tens que ser a melhor versão de ti durante os desafios, da parte de competir contra ti próprio e não competir contra o colega do lado. Portanto, pequenas, grandes lições que estão dentro de cada uma das coisas, mas tudo a ver com a perspectiva que tu tomas do próprio exercício que tu fazes, não é? Ou seja, tem tudo a ver com a tua mentalidade perante aquilo que estás a fazer. Podes estar a fazer da mesma maneira outro tipo de exercício físico e manter esse tipo de mentalidade em relação ao que estás a fazer. Sim, faz muito sentido. Eu, antes de começar a nossa conversa, estava aqui acabar de dar uma aula com os meus alunos e estava a criar, 2 dos meus alunos são atletas também. E era metade da turma, estavam a falar exatamente sobre isso e eu estava a partilhar o meu ponto de vista. Porque o método com o qual eu trabalho, que é um método que trabalha os hábitos de alta performance de uma forma diferente, mas a parte mental, emocional e física estão muito enraizadas. E, de facto, na parte mental e emocional, não há tanto trabalho como nós fazemos, por exemplo, no CrossFit, e eu vejo que é uma simbiose perfeita entre o CrossFit, como modalidade esportiva e como comunidade, com um trabalho complementar emocional e mental, que tornará a pessoa quase que um super atleta, porque ele tem muita energia, porque, de facto, a prática em si gera essa energia, e depois ele ganha consciência de como saber usar essa energia. Porque não é apenas pegar em cargas, não é apenas ser o mais rápido ou ser o melhor, é ter a tática, a estratégia, que é uma coisa que faz a diferença do bom atleta para o excelente e ainda mais do excelente para o ótimo. Então, gostei da tua explicação porque complementou aquilo que eu tinha falado. Agora, e tu, o que é que estás aí em Miami? Eu não posso divulgar muito qual é a razão principal que eu estou em Miami. Sim. Uma das razões é para estar aqui no Budapalooza, e se vocês quiserem, depois posso-vos mostrar ali a Tenda América. Mostra um pouquinho. Deixa-me ver se eu consigo só... Pronto, isto são os atletas que estão aqui na fila. Esta é a parte médica, nós estamos ali, como vocês conseguem ver. Neste momento está a haver eventos, portanto, grande parte da minha equipa médica está a trabalhar, enquanto eu estou aqui a falar com vocês. Mas, desculpa lá, podes voltar a fazer a pergunta da... Porquê que estás aí? Pronto.
Pronto, a realidade é que eu estou aqui a pedido de um atleta de elite mundial, eu não posso dizer qual é a área, Claro. tu sabes, mas pronto, eu não posso divulgar, que entrou num ciclo vicioso de lesões e basicamente no ranking em que eles se classificam, em que eles estão, caiu vários lugares e neste momento quer voltar ao topo, ainda tem tempo, idade e qualidade para o fazer, mas tem que fazer uma mudança profunda porque estava num ciclo vicioso de lesões e, portanto, primeiro é preciso corrigir esse ciclo e segundo é preciso fazer algumas alterações de base daquilo que tu acabaste de falar e, portanto, é preciso fazer uma estratégia de mudança de estilo de vida. E é surpreendente quantos atletas conseguem chegar ao alto nível sem terem uma boa estratégia de como lá chegar ou terem bons hábitos. É impressionante sem terem bons hábitos. Há muita gente com talento e com algum trabalho que chegam a posições altamente relevantes ou de destaque, mas depois a diferença é que quem se mantém lá. E quem se mantém lá vai ter que adotar bons hábitos e ter que perceber... Sabes que estás-me a dizer isso, eu hoje na boxe onde eu treino, aqui no Porto, na Foz, estava a falar com um dos coaches e eles estavam a mostrar a fotografia de um português, um atleta português que é muito bom em termos de cargas. Dizem que deve ser o melhor, mas ao mesmo tempo deram feedback. Ele é bom, mas falta-lhe a capacidade de reaprender as bases, porque tecnicamente é dos piores a nível nacional. E ele não consegue dar outros saltos, tem muito potencial, mas não tem a capacidade de regredir, ouvir e ter a cabeça, o discernimento de perceber o que corrigir. Pois, é interessante o que estás a dizer, porque é uma das coisas mais importantes, que é a realidade que se tu quiseres verdadeiramente trabalhar com um atleta que já atingiu ou que já está num nível aceitável, ou algumas vezes até já está num nível de elite, e tu vais ter que desconstruir um bocadinho as bases do que é que ele tem, para melhorar alguma coisa, é sem dúvida o desafio mais difícil, porque vais mexer com crenças, vais mexer com uma coisa que eles achavam que era o que lhes estava a potenciar, portanto, nesse caso em particular, em que tu estás a falar da parte técnica, relaciona sempre, por exemplo, com a parte da lesão, não é? A lesão desenvolve-se muitas vezes devido a cronicamente haver um movimento que não é o mais correto, não é? E depois chega um ponto em que deixa de o teu corpo tolerar esse teu erro sucessivo e dá-se a lesão. E este é sem dúvida um dos grandes desafios na medicina desportiva, que é tentar corrigir as bases do que está errado num atleta de alta performance. Sabes que isso está-me a fazer lembrar, eu sou apaixonado por golfe também, e fez-me lembrar a fase que o Tiger Woods passou nos últimos 6 anos. Tal e qual. Porque, de uma forma, número 1 do mundo, o melhor de sempre, viu-se completamente despojado de técnica, ou melhor, não foi de técnica, incapacidade de pôr em prática todo o poder de fogo que ele tinha, que na prática o poder de fogo é mental, e isso aí ele é o único, mas viu-se que passava com a paciência, a resiliência, o trabalho dos melhores à volta dele, e a humildade, porque não há evolução se não houver humildade, uma coisa que as pessoas têm que entender, não é? Claro. Acho que partilhas o mesmo comigo, e ele gradualmente começou a retomar. Mas agora deixando de falar dos outros e falando de ti. Tu, viagens constantes, mudanças de país, como é que tu consegues manter a tua performance, a tua energia no pico, Filipe, sabes? Eu já percebi que és uma pessoa que um dos teus valores é exatamente conhecimento. Sim. E o conhecimento gasta muita energia cerebral. Pronto, tu gostas de conhecer, isso por si só já exige. Ainda mais com viagens, como é que tu consegues manter com 35 anos essa performance e, sabes, não se vê o non-stop? Uma das bases, sem dúvida, para mim é nutrição. Mantenho uma nutrição bastante equilibrada, percebo muito bem o que é que o meu corpo precisa e jogo muito com isso. Estou muito preparado para as viagens, estratégias de o que levar. Grande parte daquilo que eu viajo é comida. O que vem comigo não é roupa. Ou barras de proteína, ou fruta, ou frutos secos, para longos trajetos, para não comer comida de avião, para poder chegar aos sítios e ter 2, 3 dias para me adaptar a comer razoavelmente bem antes de descobrir onde é que tem um supermercado para fazer algumas compras ou para voltar a reabastecer-me em termos de comidas. Isso é uma das estratégias que eu uso, sem dúvida. Outra, acho que muito importante e que se tem tornado também um hábito meu, monitorização e data, informação que eu consigo ter através de, por exemplo,
variabilidade da frequência cardíaca O em HRT, treino, eu uso também para as viagens. É isso. pronto. Monitorização da qualidade de sono, eu faço através de um aplicativo. Uhum. No meu caso em particular, eu uso uma coisa que se chama Oura Ring. Não sou sponsorizado Aquele por eles. pretinho, aquele anel preto. Sim, tem prémios internacionais, a fórmula Sim. matemática deles é extremamente interessante, a aplicação deles dá-te um feedback excelente em relação àquilo que é aquilo que tu vês, ou seja, tu sentes e tu, a partir do certo momento em que também tens mais capacidade de interpretação da informação que te é dada, faz sentido, a informação que eles te dão realmente consegues integrá-la, consegues utilizá-la melhor, perceber quando é que tens que ir descansar, quando é que tens que ir dormir mais cedo ou mais tarde, quando é que tens que um dia que não vais treinar, quando é que é o dia que tu podes até estar a planear que vais treinar, mas aquele dia a informação é que realmente tu precisas é descansar. Uhum. Ouvir e saber reconhecer esses sinais é sem dúvida importante. Deixa-me acrescentar aqui então um item de performance, é a palavra qualidade. Sim. Ou seja, Qualidade porque estás a acima da falar, quantidade. exatamente, porque estás a falar, para quem não sabe, no anel monitoriza o sono. E o Exato. muito importante para uma pessoa não é a quantidade de sono, mas sim a qualidade de sono. Pode ser 10 horas de sono, mas estar num ambiente barulhento, pode estar num quarto que está bombardeado de telemóveis ou televisões, micro-ondas, uma série de coisas, quando por vezes 6 horas bem qualificadas, bem preparadas, são muito mais ricas, e esse tipo de anel permite-te verificar isso. Sem dúvida. A qualidade Ok. acho que é a palavra-chave nisto tudo. Sim. A mesma questão em relação à parte da alimentação, ou seja, a nutrição, qualidade é sempre a minha escolha, sobre quantidade, por exemplo. Uhum. E nesse particular da parte da monitorização do treino, a qualidade também é aquilo que eu tenho sempre em atenção, ou seja, eu prefiro fazer um treino com alta qualidade, em que eu sinto que realmente estou a potenciar ao máximo aquilo que estou a fazer, do que um treino muito extenso, em que a quantidade e o volume vai ser aquilo que vai ditar se eu fico feliz ou não com o treino. Por exemplo, depois de fazer uma viagem longa, ouvir o teu corpo é fundamental, quer dizer, não vais fazer um treino em que vais tentar fazer máximos de carga, não é? Não vais tentar bater recordes. Exatamente. Depois de fazer Isso é uma um bom viagem, o conselho. sistema nervoso está completamente depletado, não é? Não vais tentar entrar, não faz sentido entrares por aí e tentares... Não faz sentido, porque para quem viaja muito, a desidratação é um vilão constante, porque ou tu levas 2 Isso é outra garrafas de água. coisa. Eu faço sempre essa... A hidratação é fundamental. Falei da parte de nutrição, não foquei em especial a parte de hidratação, mas isso é para mim um dos focos principais quando eu viajo. Ares condicionados nos aeroportos, nos aviões, a desidratação que nós temos é gigante. A gente não se apercebe, aliás, a maior parte das pessoas não se apercebem da desidratação que têm através da parte respiratória, através do próprio suor, que às vezes é negligenciado, porque nós estamos em ambientes condicionados e, portanto, nem sentes que suaste assim tanto, mas a perda é significativa e, portanto, manter-te hidratado é uma das estratégias. Eu viajo sempre com uma garrafa que está comigo, evito os plásticos também, tentar ajudar o ambiente, mas ao mesmo tempo os aeroportos internacionais, a grande maioria, tem sítios onde tu podes encher de água. Claro que existem outros que tentam fazer negócio e vender água, mas E vendem bem caro. exato, e vendem muito caro, mas eu não faço nenhum voo de 10 horas ou de 8 horas sem ter muita água comigo. Mesmo que a gente sabe que companhias aéreas dão-te água, mas é um copinho mínimo, não faz qualquer sentido, não vai conseguir ir de encontro às tuas necessidades. Portanto, hidratação, sem dúvida. Sim. E mais uma coisa que eu gostava de acrescentar, a parte mental, a parte de meditação, a parte de... O que é que tu fazes meditação? A estratégia que eu adotei foi utilizar uma aplicação que para mim resulta. Eu gosto daquilo que me trazem resposta. Eu gosto da accountability, portanto, da questão de que realmente tu vais conseguindo ver quantas vezes praticas, se és consistente na tua prática, se te sentes a evoluir ou não. Tens temas diferentes. Desculpa. Não sei se me consegues ouvir ou está muito bom. Portanto, essa parte também é muito importante para mim, essa parte de poderes seguir e sentir como é que tu estás a evoluir, se realmente estás ou não estás a ter uma resposta positiva, se estás ou não a fugir. Também nós conseguimos enganar a nós próprios muito facilmente, não é? Nós conseguimos dizer, não, estou a fazer meditação, mas na realidade vais 3 minutos ali e depois não estás na realidade a fazer o trabalho, não estás realmente
a tirar o tempo que tu precisas para voltar a estar presente, para voltar a respirar, a tomar controle da tua parte respiratória, que é tão importante. E, portanto, é um hábito que eu gosto de manter. Ok. Filipe, tenho aqui uma pergunta do William Alves. Ele pergunta sobre a eletroestimulação integral para alta competição. Você tem alguma opinião sobre isso? Tenho. É um tema que pode ser um bocadinho... Exatamente. Quase todos os temas hoje em dia em relação ao desporto e à nutrição, mas eu particularmente não vejo grande benefício se nós tivermos um atleta que seja altamente competente da parte do sistema nervoso central, como por exemplo um atleta de CrossFit, em que já é capaz de fazer uma ativação muito boa, que já tem movimentos extremamente complexos, como por exemplo os movimentos de halterofilia, nomeadamente os snatches. É um movimento altamente complexo e que obriga a uma estimulação enorme, mesmo que não a sintas diretamente a acontecer. A eletroestimulação, quando é feita de forma indireta, ou seja, quando não é o teu corpo que dá essa informação ao músculo, não é percebida e não é integrada da mesma maneira do que se for a tua mente que te obriga, entre aspas, a perceberes um movimento e a haver essa eletroestimulação no músculo para haver uma ação. Ou seja, pode ser complementar, acho que podes fazer um treino complementar. Como treino isolado não vejo grande interesse. Eu vejo... Totalmente. Acho que sim. Diga se a gente respondeu. Sim, resumindo, eu vejo o quê? Que a forma endógena da eletroestimulação é muito mais eficaz do que a forma exógena. Ou seja, de dentro para fora o estímulo, através de complexos como o snatch ou outros demais, são muito mais poderosos e eficazes do que tu colocares de fora para dentro a estimulação. Sim. Ou seja, o movimento que tu fazes em qualquer tipo de exercício, não precisa de ser nomeadamente snatch, o movimento que tu fazes, seja contra carga, não seja, é muito mais rico, assim é que é muito mais rico em termos de estímulo do que é propriamente um estímulo elétrico sobre um músculo em que o teu corpo não está a integrar na parte do sistema nervoso central esse estímulo. Se calhar seria apenas benéfico no momento em que o atleta estivesse lesionado, por exemplo, e não pudesse fazer um snatch, para não perder a sua atividade muscular. Seria isso? Já se utiliza há muitos anos esse tipo de eletroestimulação, aliás, faz parte de protocolos de reabilitação. Seria interessante, mas então aí eu também discutiria que seria mais interessante ainda acrescentarmos, por exemplo, uma contração voluntária à contração involuntária, porque o eletroestímulo acontece de um estímulo involuntário, ou seja, tu estás com uma máquina a dar uma informação ao músculo e essa tua informação não vai passar a nível do teu córtex e, portanto, é um arco reflexo, é algo que não tem uma percepção superior, não tem uma indicação, não é integrado. E, portanto, se tu fores capaz, por exemplo, de pôr uma contração isométrica, que é basicamente, imagina, contraís o músculo do teu quadríceps e manteres essa contração ao mesmo tempo que tens uma estimulação elétrica, então aí o estímulo torna-se mais interessante, eficaz, digamos assim. Sim. Mais interessante, mais eficaz, mais... Agora, voltando a falar de ti, já me falaste praticamente de todos os teus hábitos. Já agora, tu dormes quantas horas por dia, mais ou menos? Infelizmente, eu não durmo tudo aquilo que eu achava que deveria dormir. O meu sono varia entre 6 a 8 horas. Mais para as 6, 7. Mais para as 6, 7, quase 8. E em relação à tua carreira própria profissional, tu tens algum tipo de mentor ou mentores? Acompanhas pessoas de perto e que são inspiradoras? Eu acompanho pessoas de perto. Assim, no dia a dia, eu tento ir buscar inspiração a diferentes pessoas, sim, sem dúvida. Às vezes acho que não precisa de ser um bocado rebuscado, acho que pode ser os nossos próprios familiares. No meu caso, por exemplo, o meu avô tem 88 anos e a única coisa que ele quer é continuar com qualidade de vida e com saúde, o que acho que é fantástico. E aos 88 anos, por exemplo, está a fazer CrossFit e foi uma decisão dele, ninguém o empurrou para ir fazer isto. E que tem atenção e que quer agora começar a meditar, por exemplo. Portanto, esse tipo de admiração, e acho que é muito mais potente e muito mais interessante do que ir buscar outras pessoas fora. Claro que depois tenho outras pessoas que me estimulam a ser melhor. Tenho colegas de profissão, tenho pessoas que vejo a fazerem um percurso interessante na área da medicina ou noutras áreas, da nutrição.
sem dúvida, tenho pessoas que me acabam por, de uma forma ou de outra, Ok. estimular. E diz-me, com tanta paixão já aplicada, porque é um dos teus valores também, é paixão, não é hipótese. Aliás, disseste logo desde o início, já que ias trabalhar, que fosse de uma forma apaixonada em algo, de facto, mesmo que ficasses sem dormir, não ias ficar a pensar o que é que eu estou a fazer aqui na minha vida, não é? Diz-me, o que é que faz o teu coração pulsar? Um pouco o desafio, acho que o desafio constante acho que me obriga a manter um bocado vivo e estimulado e concentrar um pouco naquilo que é o meu objetivo. Sim. Eu não sei responder isso propriamente de uma forma cabal, mas acho que o desafio da descoberta e da insatisfação do conhecimento e de tentar ficar algum dia satisfeito com aquilo que são as minhas dúvidas, as minhas questões, as Sim. minhas Então, inquietudes. colocando de outra forma, a felicidade não é uma coisa constante, como é óbvio. A paixão Óbvio. não é uma coisa constante, como é óbvio. Claro. Tal como a performance física tem os seus mesociclos, tem uma série de Claro. variações que temos que respeitar. Mas nós podemos prevenir uma fase de baixa, fazendo com que Claro. ela seja mais curta. Como é que tu fazes que os teus dias cinzentos se tornem mais curtos, por exemplo? Como é que tu usas algum tipo de frase empoderadora interna para te superares, para ires para além daquele momento? Muito honestamente, as minhas estratégias hoje em dia são cada vez mais baseadas na meditação que eu tenho desenvolvido e o trabalho que eu tenho desenvolvido. O tipo de mentalidade que tu desenvolves, mindset, se quiseres em inglês, que tu desenvolves, acaba por ser uma consequência desse trabalho que é feito no dia a dia. Portanto, quando tu estás numa fase menos boa, é aí que verdadeiramente tu vais ver se realmente estás a fazer um trabalho bem feito ou não. É aí que tu vais ver se os frutos estão a ser colhidos ou não em relação ao trabalho diário que é feito. E, portanto, eu acho que, respondendo à questão, ou tentando responder à questão, é isso, é manter um pouco o foco naquilo que tu queres fazer. E para mim, no meu caso, é saúde, acima de tudo, é amizade, é comunidade, e essa comunidade, essa amizade e a tua saúde como objetivo acabam por te guiar e de ser aquilo que te fazem estar motivado e manteres hábitos saudáveis. Boa. Olha, e meia hora passou, eu sei que estás em trabalho, não te quero deixar longe da tua equipa, que a gente está a perguntar o que é que o Filipe está ali a fazer que nunca mais volta. Última questão, que é para encerrarmos. Como é que tu te vês daqui a 50 anos, Filipe? Com quase a idade do teu avô? Eu espero estar vivo, com saúde, a praticar exercício físico, a tomar ainda boas decisões, porque eu acho que isto é uma questão de consistência, saúde e, acima de tudo, cultivar saúde é uma questão de boas escolhas e as boas escolhas fazes com uma base de consistência, seja da parte alimentar, seja da parte de meditação, seja da parte de exercício físico. Consistência acho que é a palavra-chave e, portanto, espero daqui a 50 anos estar vivo, com saúde e com capacidade para continuar a estar apaixonado pela vida e querer viver. Ok, Filipe, grande inspiração. Para encerrar, a minha frase de chave, que é esta: alta performance, vê se concordas, é como uma semente, que quando nós a cultivamos, ela desperta. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Obrigado, Filipe. Ótimo Obrigado. evento. Força aí. Grande abraço. Muito obrigado. E obrigado a todos por terem assistido. Obrigado.